Olá, boa tarde. Me chamo Bruno Gomes Cavalcante e hoje estarei fazendo a apresentação do vídeo da primeira avaliação, da primeira etapa, né, de Fundamentos da Programação. A equipe é composta por mim, Bruno Gomes e Leone Holanda. Nós somos alunos de Fundamentos da Programação da IFCE, campus de Maracanaú. Bom, para começar o vídeo, é de suma importância deixar ressaltado que o vídeo contém informações sobre a linguagem de programação Dart do nível introdutório ao intermediário. Então aqui eu irei falar um pouco sobre a história, sobre conceitos básicos da linguagem, suas estruturas, características, vou falar variáveis, operações, enfim. Mas é de suma importância já ressaltar que aqui estarei apresentando informações do nível introdutório ao intermediário. Bom, dando continuidade, começando a falar sobre a história da linguagem Dart, né? Então vamos aqui à introdução. Criada em 2011, desenvolvida pela Google, originalmente denominada Dash e oficialmente denominada Dart em 2013, tinha como objetivo principal substituir o JavaScript e se tornar a principal linguagem a ser utilizada nos navegadores. Ela é muito parecida com outras linguagens populares, como Java, C, PHP e JavaScript. Bom, a primeira aparição da linguagem de programação Dart oficial, né, foi na conferência Goto, na Dinamarca, em outubro de 2011. E teve como seus apresentadores, né, da linguagem Lars Bak, que já havia contribuído com o Google Chrome antes, em alguns projetos, e Casper Lund, que foi um engenheiro de software, né, e teve esses dois como seus criadores da linguagem. Né. Bom, essa linguagem, nessa conferência, passou por uma banca que avaliou essa linguagem. A banca se chama TCS2 ECMA International, que se certificou que a linguagem usa todos os padrões e que é aceita em todos os navegadores modernos. Né? Agora, para que utilizar a linguagem Dart? Né? Qual é o seu benefício? Como utilizar o Dart? Bom, Dart é considerado uma linguagem atualmente versátil, né? Podendo ser utilizado em desenvolvimento de aplicações móveis nativas, né? Desktop, web, criação de scripts e até mesmo também podendo ser utilizado no back-end. Juntamente com o Flutter, um framework do Google desenvolvido dentro da Dart, conseguimos desenvolver vários aplicativos mobile, como o Nubank, iFood, TJSC, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, né, e etc. Bom, esses foram exemplos, né, de aplicativos que teve na sua base de criação a linguagem de programação Dart. Né? Bom, para eu demonstrar como utilizar o Dart, né, como dar os primeiros passos nessa linguagem de programação, eu irei utilizar um editor de texto, um editor de código, aliás, chamado VS Code. Né? Poderia estar usando outros editores de texto, mas o que eu escolhi nesse caso foi o VS Code. Então, bom, né? Abrindo aqui o VS Code, irei estar utilizando, antes de mais nada, né, irei estar utilizando algumas extensões, como o Dart, que é a linguagem, né? Estarei utilizando o Flutter e estarei utilizando o Code Runner, que é uma espécie de terminal, se for, né, para a gente ver para a gente ver os resultados dos programas que a gente vai fazer em Dart. Bom, partindo agora, né, na criação, né, de um programa, nós primeiramente vamos criar uma pasta, vou criar aqui em fundamentos mesmo, vamos criar uma pasta, um new folder, chamado, somente para demonstrar, né, irei chamar essa pasta de Hello World. Dentro dessa pasta, irei criar um new file, né, vou vir aqui no botão de new file e vou chamar também de Hello World. .dart, sempre que eu for programar em Dart, tenho que botar .dart no final do meu projeto, para declarar que esse é um arquivo Dart, né? Em Dart. Né? Irei exemplificar já ativando o meu Code Runner.
Code Runner, a gente ativa aqui nesse botão onde tem um triângulozinho aqui no canto superior direito. Dando um clique, eu vou ver que ele deu uma mensagem que o programa não contém um main. Bom, na linguagem Dart é necessário chamar a função main para começar a executar os meus scripts. Então, vou escrever aqui a sintaxe. Primeiro, posso começar com void, que significa vazio. Main, aí eu já entro com main, aspas, abro chave para declarar a função, né, declarar o meu corpo da função. E aqui eu já posso trabalhar com Dart através, por exemplo, através de comandos, né? E o primeiro comando que eu irei mostrar para exemplificar um programa básico no Dart é o print. Então eu escrevo print, aspas, aspas não, né? Parênteses. E aí sim, eu entro com aspas duplas ou aspas simples para declarar uma mensagem no meu output. Então, partindo desse exemplo, irei usar aspas duplas, mas poderia também usar aspas simples. Partindo desse exemplo, eu irei escrever Hello World. E sempre no final de cada código, cada linha de código, eu tenho que terminar com um ponto e vírgula. Bom, aqui eu vou salvar e já vou aplicar aqui no Code Runner, né? E aí sim, ele vai ler o arquivo, ler o programa e já vai lançar aqui no output a mensagem Hello World. Bom, agora irei falar um pouco, né, sobre variáveis. Bom, existem alguns tipos de variáveis. Como o num, que engloba já o int e o double. Eu tenho um string, eu tenho um bool, valores booleanos, né, e o dinâmico. E o dinâmico permite você alterar o tipo de variável, né, o valor dessa variável com o decorrer do programa, né, em qualquer momento do programa. Bom, aqui eu chamei o meu main, né? Então já declarei uma variável valor A, que recebe 10, né? Variável valor B, que recebe 4, variável valor C, que recebe 2.5. Bom, e uma variável resultado, né? E aqui embaixo eu declarei que resultado é uma dynamic, né? Ele recebe valor A mais valor B mais valor C. Então, quando eu passo o mouse, né, em cima de cada variável dessa, eu consigo ver o tipo dessa variável, ou seja, né, aqui eu estou vendo que ela é um tipo inteiro, valor B também é um tipo inteiro e valor C é um double. Né? Já o resultado é um dinâmico. Porém, né, para otimizar o nosso programa, apesar de eu poder também utilizar var, né, a sintaxe var, antes de cada variável para declarar uma variável, né, eu posso utilizar o próprio tipo de variável para otimizar meu programa, para deixar ele mais rápido, né? Ou seja, se eu declaro que uma variável int, estou dizendo que essa variável é exclusivamente inteira, né? Então vamos alterar. Int. No caso aqui não é inteiro, é um double, já que é um número fracionário. Double é um número fracionário. Double é para números fracionários, né? E aqui em var eu posso botar num, que engloba double e int, né? Já que eu tenho em um dos meus termos um valor 2.5, ou seja, um valor fracionário. Então, quando eu mando printar isso no meu console, ele vai me dar o resultado, valor 16.5. Passando para o próximo exemplo, aqui eu fiz uma variável, né? Valor string, botei meu nome, Bruno Gomes, uma variável valor inteiro, né? Botei meu salário, 1000, outra variável com tipo inteiro, meus descontos 250. E eu fiz uma outra variável conta final, né, de tipo inteiro, que recebe salário menos descontos. Né. Fiz uma variável de valor booleano, né, para adulto, true, ou seja, no caso que vai me retornar um valor positivo, já que eu estou dizendo que meu valor booleano para a variável adulto, né, é true. Então, para eu printar, né, de uma forma dinâmica os meus
as minhas variáveis, né, eu posso escrever, vou escrever passo a passo essa mesma mensagem. O senhor, e aí eu quero interpolar as minhas variáveis, né, eu quero chamar minha variável nome, é simples. Símbolo de cifrão, né, abre chaves, fecha chaves, e dentro das chaves eu vou colocar uma variável que eu queira chamar, né? No caso eu quero chamar meu nome, Bruno Gomes, né? Ou seja, o senhor Bruno Gomes recebe um salário final de... E aí de novo, vamos interpolar, né? Cifrão, abre e fecha chaves, e dentro das chaves, a minha variável que eu quero chamar, conta final. Final. E aí eu mandei printar também a minha variável adulto para me certificar que vai me voltar o valor true. Então, quando eu printo isso tudo no console, né, e no meu output, ele vai me retornar 16.5 do primeiro exemplo, já do segundo exemplo, né, como a gente interpolou duas variáveis, ele me retornou o senhor Bruno Gomes, que é a variável nome, recebe um salário final de 750, que é a conta final, né, que é o salário menos o desconto. Bom, agora dando continuidade, né, eu virei falar sobre operadores lógicos. Existem três operadores lógicos, né? Os dois sinais de i comercial, né, que representam o valor lógico, o operador lógico i, né, que somente me retornará true se ambas as afirmações forem true. O operador ou, representado por duas barras retas, basta uma afirmação ser true para ter retorno true. Né? E o operador de negação, representado pelo símbolo de exclamação, né, inverte meu valor booleano. Né? Então aqui eu criei três variáveis booleanas, eu declarei antes que eram booleanas, né? Então A é true, B false e C true. Então eu fiz três operações simples, A e B. Né? No caso, nesse primeiro exemplo de A e B, né, vai me ter um retorno false, já que A é true e B é false. E no operador I, né, somente me retornará true se ambas as afirmações forem true. No ou, B ou C, bom, B é false, porém C é true. Então, como basta uma afirmação ser true, eu terei retorno true. Já no terceiro exemplo, né, é a negação de B. Bom, já que B é false, irá me retornar o quê? True, porque eu estou negando, eu estou invertendo o valor booleano. Então, aqui, aplicando no meu console, né, eu vou ter um retorno, então, false. Então, vou botar nos comentários, né? Então, para fazer um comentário no Dart, basta botar duas barras e eu posso fazer o comentário que eu quiser nessa linha de código, né? Então, um retorno false, aqui um retorno true e aqui um retorno true também. Bom, já agora, né, operadores relativos. Operadores relativos são utilizados para funções matemáticas, porém com execuções booleanas, né, dando true ou false no console. O operador de igualdade, simbolizado por dois símbolos de igual, né, é usado para afirmar se é verdade ou falsa a sentença. Eu tenho um valor diferente, representado pelo sinal de exclamação junto com o igual, né, usado para dizer que há diferença. Né, o valor maior ou igual, ou maior ou menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual. Né? São os mesmos símbolos usados na matemática. Bom, para representar, né, melhor, indo aqui para o VS Code, né, criei aqui quatro variáveis inteiras, né, sendo A igual a B, ou A igual a 10, B igual a 15, C igual a 20 e D igual a 25. Fazendo operações simples, né, botando, primeiro exemplo, né, A igual a B. Né? Aqui se lê igual, já que tem dois símbolos iguais. Né? Então, aqui vai me dar um resultado falso. Já coloco de cara, porque A é diferente de B, já que A é igual a 10 e B é igual a 15. Né? Segundo exemplo, C menor que D. C é menor que D? Sim, C é menor que D. Então, vai me retornar um valor true. Terceiro exemplo, A diferente de D. Sim, A é diferente de D. Então, vai me retornar um valor true. E último exemplo, né? A menor ou igual a D? Sim, A menor que D, né? Então, vai me retornar um valor também true. E para confirmar, vamos executar e aqui está.
false, true, true e true. Bom, agora, né, vou falar um pouco sobre operadores aritméticos. Utilizados para operações como soma, tem o seu sinal de soma, subtração, tem o seu sinal, né, de menos, multiplicação, representado pelo sinal de asterisco, né, ou estrelinha, divisão, representado pelo sinal de barra, símbolo barra, né, divisão para números apenas inteiros, simbolizado por um acento tio, né, e a barra, né, e mostrar o resto da divisão, que é simbolizado por um símbolo de porcentagem, né. Vindo aqui agora para o VS Code, estarei utilizando as mesmas 4 variáveis do outro exemplo, né, de operadores relativos. E aqui eu botei 6 exemplos básicos, né, utilizando cada um dos operadores aritméticos. Né. Então, A mais B, o primeiro exemplo. Segundo exemplo, C menos D. No caso aqui, A mais B vai dar 10 mais 15, que no caso é 25. Já que C menos D vai me retornar o valor menos 5. E aqui eu já vou logo executar, para a gente ir vendo e acompanhando, né, junto com o resultado de cada exemplo. Né? Então, explicando. Já no terceiro exemplo, A barra C, no caso A dividido por C. Né? Então aqui eu tenho A dividido por C, que é igual a 0,5, como é mostrado no nosso console. Quarto exemplo, eu tenho A vezes B, no caso 10 vezes 15, que é 150, assim como mostra no nosso console. Quinto exemplo, eu tenho a divisão somente por números inteiros, né, de D com A, né, que vai me retornar o valor 2, como está mostrando no nosso console. E o último exemplo, o resto da divisão de B sobre A, né, que no caso 15 dividido por 10 vai me retornar um resto 5. Agora, partindo para as condicionais, né, vou falar um pouco sobre if e else. Né. Serve para trazer complexidade para os códigos, fazendo com que tenha alguma condição com que faça que ele seja ou não executado, né, sendo if uma opção e else outra opção. If é sempre a prioridade. Se as condições estiverem de acordo com o if, executa o comando dele, se não, executa else. Observação 1. Né? As variáveis sempre são declaradas antes das condições if, consequentemente também antes das condições de else. Observação 2. O comando de if e else ficarão em chaves, né? Sendo cada uma em cada quadro. Partindo aqui para o VS Code, trouxe um exemplo simples. No caso aqui, eu declaro um if, parênteses, e dentro desse parênteses eu vou pôr o meu termo, né? Minha condição, inclusive. Né? Se minha condição for verdadeira, eu executo o corpo de if. O corpo é dado, né, através de chaves, né, entre chaves. Caso if seja false, ele vai pular o corpo e vai executar else. No caso, aqui, ele irá executar if, já que if é verdadeiro. Então, no primeiro exemplo, ele está lhe dando, né, eu mandei printar verdadeiro, caso if fosse verdadeiro, né. Já se if for false, no caso, se eu botar um símbolo de negação antes de true, né, vai ficar false. E assim, ele vai printar para mim, no console, o valor falso. Já que else printa, eu mandei printar no corpo de else a palavra falso. Né. Bom, partindo para outro exemplo, eu criei uma variável tipo inteiro, né, chamada idade igual a 17. If idade, aqui é minha condição, né? Se minha idade for maior ou igual a 18, ele vai executar esse corpo, né? Ou seja, print maior. Caso não, vai printar menor. Então, 17 é menor que 18. Logo, ele vai printar na minha tela menor. Agora, caso minha idade seja 19, ele vai printar if, já que if é verdadeiro. Então, no meu console vai printar a palavra maior. Bom, agora eu vou explicar o que é o ternário. Né? Bom, eu peguei o mesmo exemplo do if-else, do exemplo anterior, né? Eu peguei a mesma função if e else, mesmo programa. Então, passando esse programa
Bom, agora explicarei um pouco sobre o ternário, né? O que é o ternário? O ternário funciona como se fosse um if-else, né? Ou seja, eu posso escrever esse mesmo código em uma linha só, né? Através do ternário, que é exatamente igual a isso aqui. Ou seja, isso é igual exatamente isso aqui. Então vamos ver como funciona esse código, né? Então eu ponho um print, printa na minha tela, e eu abro aspas, dentro do parênteses, né? Então, depois das aspas, eu ponho o valor de cifrão como se fosse uma interpolação de variáveis, né? E aí, depois do cifrão, abro chaves. Dentro das chaves, ponho minha condição, ou seja, minha mesma condição de if, eu ponho aqui. No caso, aqui é a negação de true, ou seja, é false. Né? Então, aqui, logo em seguida, eu ponho o símbolo de interrogação. Esse símbolo de interrogação funciona como uma pergunta. Ou seja, essa condição é verdadeira? Se for verdadeira, eu quero que você printe para mim, ou seja, escreva na tela, a palavra verdadeiro, né? Assim como está escrito aqui. Se não, ou seja, else, ou seja, representado pelo símbolo dois pontos, né? Se não, escreva para mim falso, assim como está no corpo de else aqui. Então eu fecho chaves, fecho aspas e fecho parênteses. Ponto e vírgula no final de cada código. Então, vamos aqui no Code Runner e vai dar o mesmo resultado. Falso aqui e falso aqui no tenário. Bom, agora falando um pouco sobre switch, né? Eu tenho aqui a definição de switch. Também é uma estrutura de decisão que nem o if-else, né? E o ternário também. O switch você pode querer comparar a mesma variável ou expressão, né, com muitos valores diferentes, executando uma peça diferente de código dependendo de qual valor ele se encaixa. Então, vou apresentar o exemplo aqui no VS Code mesmo. Né? Então, eu tenho aqui, eu fiz uma string, operação, né, e eu botei o valor de menos, né? Botei, mas poderia ser também o valor de mais, o valor de multiplicação, o valor de divisão, enfim. Bom, criei mais duas variáveis num, né? Número A igual a 12 e número B igual a 3. Bom, como o switch funciona, né? Primeiro eu declaro switch, abro parênteses e coloco a operação, que no caso é minha variável string, no caso é minha condição switch. Logo em seguida, abro chaves e se caso a operação for igual a sinal de mais, ele vai executar esse primeiro case. Ou seja, ele vai printar o resultado, né, de número A mais número de B. Se caso minha operação, vou ter sinal de igual aqui, né? Mas se caso minha operação, né, for igual ao sinal de menos, ele vai printar o segundo case, número A menos número B. Assim como o valor de multiplicação, né, ele vai aplicar o terceiro case, número A vezes número B, assim como também para o sinal de divisão, né? Ele vai utilizar desse último case, né? Ou seja, ele vai printar número A dividido pelo número B. Né? Toda vida, depois de cada case, eu tenho que terminar com break, obrigatoriamente, né? E no final eu ponho um default para caso a minha operação não for igual a nenhuma dos cases, né? Ele vai printar na tela operação inválida. Bom, dando continuidade, né, vamos falar sobre while e do while. Bom, primeiramente irei começar a falar sobre o while. Né? O while ele faz o teste antes da execução. Então, como funciona? Né? Criei aqui uma variável, né, número, que recebe 5. Então, o meu while, eu começo apresentando o while, entre parênteses, eu boto minha condição de loop, né? No caso, ou seja, enquanto número for maior que 5, ou seja, enquanto minha variável número for maior que 0, no caso, né, ele vai repetir esse loop infinitamente. Então, enquanto o número for maior que 0, ele vai printar na minha tela, né, esse comando, no caso que eu coloquei while igual a variável número. Opa, Ctrl Z. Então, depois dele printar isso,
eu botei o comando número menos menos, que significa que ele vai tirar 1, né, da minha variável, número, né? Ele vai tirar 1, ou seja, ele vai fazer o primeiro loop, então o número vai ser igual a 4. Fazer o segundo loop, então o número vai ser igual a 3. E assim vai, até o final do loop. Então vamos aqui no Code Runner, e aqui ele faz o loop, né? 5, 4, 3, 2, 1. Já o do while, ele é diferente, né? O do while ele faz a execução e testa depois, né? Diferente do while. Então como que faz, né? Eu crio uma variável chamada contagem igual a 1. Então eu começo declarando do primeiro, abro chaves, escrevo o meu corpo, né, do while, ou seja, eu printei do while, que é igual a minha variável contagem. E sempre depois de printar isso, eu escrevi contagem mais, ou seja, ele vai somar mais 1 na minha variável contagem, né? E no final eu ponho o loop, né, a condição do while. Então eu ponho while contagem menor ou igual a 3, ou seja, enquanto minha contagem for menor ou igual a 3, né, ele vai repetir isso infinitamente. Então, né, printando isso, no meu console eu tenho do while 1, 2, 3, né, que ele vai somando 1, então a contagem vai ser 1, primeiramente, depois logo vai ser 2, depois 3 e aí acaba o ciclo. Bom, agora, né, irei falar sobre Flutter. Bom, o Flutter, como não poderia deixar de falar dele, né? Já que é o principal framework de Dart, né? Então, como já tinha dito anteriormente, ele é utilizado para criar aplicativos mobile, né? Dentro da linguagem de programação Dart, né? Apesar de ter sido lançado recentemente, muitos já utilizam ela, né? O Flutter, acompanhado de algumas bibliotecas, pode ser muito útil, apesar de sua diversidade de bibliotecas. Citei aqui algumas bibliotecas, então a primeira, FLChart, é uma biblioteca fantástica para desenhar gráficos no Flutter, né? A segunda, URL Launcher, esse é um plugin que auxilia na abertura de uma determinada URL por meio de esquemas pré-definidos e realiza diversas funções a partir dela em uma aplicação mobile. Outra biblioteca é a DIL, né, que ela é uma biblioteca que suporta interceptores, configuração global, form data, cancelamento de solicitação, download de arquivos, tempo limite e etc. É uma biblioteca bem útil. Path Provider é uma biblioteca muito útil para ser utilizada quando precisamos localizar alguns arquivos dentro do sistema de arquivos do Android ou iOS. Partindo para a próxima, Package Info, utilizada quando necessitamos buscar informações de versão do aplicativo. Funciona tanto em Android como iOS. RxDart é uma biblioteca de programação funcional relativa para o Google baseada no Reactive-X. Cached Network Image, utilizada para mostrar imagens da internet e mantê-las no cachê. Também pode ser usado como widget de espaço reservado e erro. Localout, esse plugin também auxilia para implementar autentificação biométrica local no aparelho do usuário. Funciona em Android e iOS. Fonte Awesome Flutter nos disponibiliza uma enorme diversidade de ícones para utilizar na aplicação. Intro Slider é um plugin que ajuda a fazer uma introdução para o seu aplicativo, criando fácil e rápido. Bottom Navbar é um package que implementa uma bonita e animada bottom bar. A navegação utiliza o tema atual da aplicação, mas que pode ser personalizado pelo desenvolvedor.